olha só. Então, estamos aí para falar sobre o panorama da Reforma Protestante, como eu disse para vocês, 506 anos, né, que aconteceu aquele evento lá na Alemanha, que marca, né, essa data. Então, 31 de outubro de 1517, o Brasil havia sido descoberto há pouco tempo, né? Martinho Lutero, então, fixa as 95 teses lá. E a gente vai até entender o que significavam pregar 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg. Vamos lá? Então, apertem os cintos. Vamos lá, pessoal. Bom, a Reforma Protestante, então, foi um movimento que explodiu em diversas regiões da Europa. E, de muitas maneiras, pessoal, ela foi uma reação ao contexto negativo pela qual a igreja estava passando. Nós vamos perceber que a igreja, nesse momento, estava numa situação bem complicada, né? A gente vai falar das indulgências, a gente vai falar da corrupção, enfim, de uma série de coisas que estavam fazendo com que a igreja caminhasse por um caminho muito perigoso, completamente fora daquilo que foi deixado pelos apóstolos, pelos pais da igreja e principalmente pelo Evangelho de Jesus, né? Então, para entender o que levou Lutero e Zwinglio, por exemplo, e outros reformadores que nós vamos ver hoje, a lutarem né, pela reforma, é preciso que a gente observe alguns contextos. Então, não adiantava eu chegar aqui para vocês e falar, olha, Lutero fez isso, Zwinglio fez aquilo, João Calvino, tal, e não trazer para vocês um pavimento, uma estrada, né? Olha, a situação era essa. Quando a gente entende o contexto, fica mais fácil da gente compreender por que as pessoas agiram como elas agiram, tá bom? Então, nessa aula, a gente vai falar em 3 aspectos principais. O conteúdo dessa aula é o seguinte: quais os contextos levaram à reforma? Então, qual era o cenário político, cultural e eclesiástico na época da reforma, especialmente na Europa, né, para que se chegasse até o momento da reforma, tá bom? Quais são os personagens da reforma? Quem são os que vieram antes, os pré-reformadores, os reformadores, os locais onde que a reforma aconteceu, tá? E qual é o legado da reforma? Quais são os desdobramentos históricos e teológicos? Então, a reforma aconteceu e ficou por aquilo mesmo? O que ela promoveu após aquele momento? O que aconteceu, né, com a igreja depois da reforma? Então, seguindo esses 3 passos aí, é basicamente esse conteúdo que a gente vai trabalhar nessa aula. Bom, a primeira parte aqui vai falar sobre o contexto geral, tá? Eu vou explicando as imagens que forem aparecendo. Se vocês estiverem vendo aqui, essa é uma imagem que retrata um dos principais cobradores de indulgência da Igreja Católica, o Tetzel. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Então, aqui nesse momento, eles estavam vendendo o perdão dos pecados. É um retrato de como que isso acontecia. Nós estamos falando, então, de reforma, a gente está falando um pouco também de Idade Média, tá? A igreja, nessa época, era uma instituição mais rica e mais poderosa do Ocidente. Nessa época aqui, pessoal, a igreja ela já tinha se separado da igreja oriental, já tinha acontecido o que a gente chama de grande cisma, a separação da igreja ocidental, de Roma, né, sendo a capital, da igreja ortodoxa, que nós vamos chamar assim, que seria a capital em Constantinopla, tá? Então, igreja grega, vamos colocar assim. Então, já havia acontecido essa separação e nós estamos falando aqui também desse recorte no Ocidente. Então, no Ocidente, a igreja já era a instituição mais rica e mais poderosa, tá? O Papa interferia diretamente na escolha de reis, em acordos políticos, ele mediava conflitos e ele mantinha terras em toda parte. Então, a igreja estava enriquecendo muito, tá? Outra coisa também, ele cobrava impostos de toda a Europa e levava tudo para Roma. Para quê? Para a construção da Basílica de São Pedro. Aquela igreja, né? Não uma igreja só, né? Todo um complexo, né? Que existe ali no Vaticano, já é construção desde aquela época, tá? Já estava sendo feito todo aquele... Estavam se construindo tudo aquilo, tá? E foi construído basicamente com impostos e indulgências. E outras, né, coisas que a igreja fazia. Politicamente, alguns reis se sentiam ameaçados com tanto poder nas mãos de um único homem.
tá? Então, havia também essa questão política bem latente. Então, não era só a questão da igreja religiosamente, vamos colocar assim, estar promovendo coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Nós tínhamos também as questões políticas que pesavam muito, ok? A igreja influenciava o comportamento das pessoas e a maneira que os homens explicavam o mundo. E quem contestava os dogmas e as explicações da igreja era chamado herege. Outra coisa muito importante que a gente tem que entender, pessoal, até esse período que a gente está falando aqui, era todo mundo católico romano, tá? Quando nós olhamos para trás, nós viemos lá da igreja apostólica, a igreja perseguida, depois nós temos a igreja imperial. A partir da igreja imperial, nós começamos a ver algumas mudanças na igreja, quando ela começa a se institucionalizar. Depois que Constantino, no Edito de Milão, ele permite que o cristianismo possa ser exercido por todas as pessoas no Império Romano, sem que fossem perseguidas, tá? E mais tarde, depois, com o Edito... agora me fugiu o nome da cidade, em 380, em que o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, tá? Então, a partir, né, desse período da Igreja Imperial, nós notamos a Igreja se institucionalizando. Então, se você voltar lá para estudar, você vai notar que começaram a se construir templos, que o culto, que era muito simples, o culto que era muito orgânico, que era um culto bastante espontâneo, começa a se tornar um culto mais litúrgico, os templos começam a tomar uma forma, começa a se desenvolver a questão das imagens. Então, é uma coisa que já vem de séculos atrás, tá? E com o tempo a igreja vai se tornando aquilo que a gente vê na Idade Média e aqui, principalmente na época da Reforma. Uma igreja muito mais institucionalizada, que impunha suas regras, que influenciava até o comportamento das pessoas. E quem discordava disso era chamado de herege, tá bom? Surge também nesse período da Reforma a Renascença, tá? O período do renascentismo. Quem aí na escola lembra do renascentismo? Porque isso é matéria de escola, hein, gente? É ensino médio, se eu não me engano, tá? Esse período bastante importante. A Renascença, ela chega, né, nesse período, no final da Idade Média, com a redescoberta, por exemplo, de textos clássicos, dos gregos, dos filósofos, e entre eles, a gente vai colocar aqui os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? A gente está falando de Agostinho, a gente está falando de Tertuliano, a gente está falando de Atanásio, a gente está falando de uma série de homens que foram a geração posterior dos apóstolos, que escreviam muita coisa também. Então, nesse período da Renascença, as pessoas começaram a voltar a ler e pesquisar esses escritos, esses materiais, tá? E que a gente chama de textos clássicos, tá? A gente também vai ter um retorno às artes, à ciência, e tudo isso estimulando o pensamento crítico. Então, nas artes, a gente vai ter, por exemplo, aquelas catedrais com aqueles afrescos desenhados. Então, todo esse período de bastante efervescência, né, das artes e da ciência também, o pessoal voltando a pesquisar mais, porque até então era tudo muito religioso. Mas na Renascença, isso começa a ser trazido de volta. Nesse período também, isso tudo é contexto ainda, hein, galera? Olha só. Quantas coisas influenciaram para que chegasse na reforma. Acontece também a transição do feudalismo, né, aquele sistema feudal dos senhores feudais, dos vassalos, então, para o quê? Para as primeiras monarquias europeias. Então, a gente já vai ter Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, a Suíça, a Boêmia, a Holanda, né, já surgindo aqui, tá ok? E que foi um fenômeno muito importante da época. Então, já começa a se organizar aí essas nações lá dentro da Europa. Outra coisa que foi fundamental, não só para a sociedade da época, mas também, principalmente, a gente coloca aqui para a disseminação das ideias reformistas, é a invenção da prensa de Gutenberg, tá? Que permitiu o quê? A rápida disseminação de ideias, incluindo, lógico, críticas à igreja. Então, até então, a gente tinha o quê? Livros que eram copiados, costurados, era muito caro fazer um livro, né? Era muito caro produzir um material para ser distribuído, era tudo escrito à mão, era algo bastante, assim, artesanal, ok? Quando vem, então, a imprensa de Gutenberg, a prensa de Gutenberg, isso se torna muito mais fácil, porque era uma tecnologia, a gente pode chamar assim, super inovadora, que facilitou a produção
de material, de jornal, de folheto, de panfleto, enfim, e principalmente até da Bíblia, né? A gente sabe que o primeiro livro que teria sido impresso, né, numa dessas